Boa noite, estamos começando agora o programa Você, o Consumidor. E para quem não me conhece, eu me chamo Gabriela Maciel, sou advogada e apresentadora aqui da TV União, uma TV que é jovem de cara e de coração. Esse é o slogan da TV União. Esse programa, Você, o Consumidor, no qual eu apresento, ele é de utilidade pública, para que toda a população do Distrito Federal seja informada sobre seus direitos, seja esclarecidas. Nós trazemos aqui autoridades, nós trazemos pessoas de referência para conversar, para bater um bate-papo mesmo sobre uma série de direitos e outras coisas mais. Por isso você é o nosso convidado de honra, o nosso convidado especial. Inclusive, você pode interagir conosco no QR Code que está aparecendo agora na tela. Envie críticas, sugestões, elogios. Tudo isso servirá para a gente aperfeiçoar sempre o nosso trabalho. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, que é o doutor Maurício Cunha. Boa noite! Boa noite a todos aqueles que nos assistem. É um imenso prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado. O Dr. Maurício Cunha, ele é secretário nacional da criança e do adolescente, é professor, tem um currículo realmente maravilhoso que ele, mais do que ninguém, pode conversar um pouquinho com a gente, falar um pouquinho sobre a história de vida dele. Inclusive, eu estou curiosa e imagino que quem está em casa também está muito curioso para conhecer um pouco mais sobre o senhor, conhecer sobre a sua jornada. Pode compartilhar um pouco da sua história conosco? Sim, claro, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da nossa caminhada. Já são quase 30 anos atuando na defesa dos direitos das crianças e adolescentes, trabalhando com famílias em situação de vulnerabilidade, em territórios de vulnerabilidade, em várias regiões do Brasil. Eu comecei bem jovenzinho, lá com 21, 22 anos, já tinha uma formação, já era engenheiro, administrador. E aí eu quis empreender socialmente. O que é empreendedorismo social? É uma iniciativa privada, mas para um fim público, né? Que hoje constitui aí as organizações do terceiro setor, que a gente fala, né? E aí eu abri uma ONG, comecei um trabalho social na periferia da minha cidade, né? Eu sou lá de Curitiba, estou em Brasília há 2 anos e meio, mais ou menos. Gosto muito daqui, do Distrito Federal. E depois de ter tido uma experiência fora do país, fiz alguns cursos de formação fora do país, morei nos Estados Unidos e tive uma experiência de serviço na África, no leste europeu, logo depois da queda do Muro de Berlim. Então eu vi muitas necessidades assim no campo humanitário, né? E decidi retornar para o Brasil e iniciar um projeto de transformação social num contexto de pobreza, de vulnerabilidade. E foi muito legal. Eu abri uma ONG, que é o CAD, o Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral. A gente começou bem pequeno, por isso talvez alguém que esteja nos assistindo aí tenha um sonho, né, de fazer diferença na vida de alguém, de trabalhar, seja com criança, adolescente, seja com idoso, pessoas com deficiência, não importa, né? Um sonho de servir, de deixar um legado, de fazer diferença nesse mundo. E eu comecei assim, sem recursos, né, financeiros, sem equipe, mas as coisas foram acontecendo, Deus foi abençoando, a gente começou um pequeno trabalho de serviço comunitário, trabalhando com 20 crianças em recreação orientada, nos finais de semana atendimento na área de esporte, lazer, e o projeto foi crescendo, foi se estruturando, né? Hoje o CAD, a ONG que eu fundei, é considerada uma das 100 melhores ONGs do Brasil pelo Instituto Doar, e a gente começou a disseminar essa experiência para outros estados também. Abrimos projetos no Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia, enfim, disseminamos. Hoje estamos em 7 estados do Brasil e criando também tecnologias sociais, que a gente fala, metodologias, para cuidar, para prestar assistência e também defender os direitos das crianças e adolescentes. Já que a gente está falando dos direitos do consumidor, está num programa que fala sobre direitos, né? O nosso trabalho é esse, defender os direitos das crianças e adolescentes em situação de pobreza, em situação de vulnerabilidade. E hoje temos aí uma história muito bonita para contar, né? Que aquelas criancinhas que a gente começou cuidando lá 20 e tantos anos atrás,
são os líderes da nossa organização, né? Tiveram suas vidas transformadas, foram para a universidade, as famílias foram alcançadas, vínculos familiares foram restaurados e hoje eles cuidam de outras crianças e adolescentes nos projetos sociais do CAD ao redor do Brasil, né? Isso é muito bonito que aconteceu. E pela minha experiência, né, trabalhando com esse público, viajando aí também para vários países para contar um pouco da nossa experiência, recebi o convite então para assumir a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, aí agora no âmbito governamental, que era algo que eu sempre defendia, que a gente precisava não só entregar serviços filantrópicos na ponta para a criança, para o adolescente, para a sua família, mas também trabalhar com políticas públicas para que os problemas fossem estruturalmente sendo resolvidos. E aí não poderia então perder a oportunidade de servir as crianças e adolescentes brasileiras. Começamos lá com 20 crianças e hoje são aí mais de 60 milhões, né, que estão debaixo da minha responsabilidade. 60 milhões de crianças e adolescentes. Meu Deus. O senhor contando aqui um pouco sobre a história, eu fiquei até um pouco arrepiada, porque realmente é muito bonito ver isso sendo executado, ouvir essa história, e a gente sabe que toda história é marcada por muita força de trabalho, por muita tarefa, com certeza. Esse projeto não chegou aqui do nada, tem todo um contexto de luta, de história, de discussões, de debate. Isso é muito louvável mesmo. É um imenso prazer recebê-lo aqui. É um imenso prazer receber, além de uma autoridade pública, uma pessoa que realmente se importa, que procura, que começou um projeto do zero e hoje está essa grandiosidade, né, a nível nacional, e não só nacional, mas referência para outros países, como o senhor bem colocou. E falando um pouco sobre essa história, sobre essa experiência como secretário nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, queria que você compartilhasse um pouco conosco sobre essa experiência, como que foi, como que está sendo. Olha, é um grande desafio, né? A gente brinca lá na Secretaria Nacional falando que de tédio a gente não morre, né? Porque são muitos desafios. Por quê? A criança, ela é prioridade absoluta pela Constituição da República Federativa do Brasil. Então, quando eu falo isso, eu não estou puxando a brasa para minha sardinha porque eu sou secretário nacional, né? Isso está na lei, isso está no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que criança e adolescente são prioridades absolutas e que toda a sociedade, família, comunidade, sociedade em geral e o poder público devem trabalhar para a efetivação dos seus direitos relativos a vida, saúde, educação, esporte, lazer, cultura, profissionalização, dignidade, convivência familiar e comunitária. Então, é um rol de direitos que a criança brasileira ela precisa ter acesso. E, infelizmente, né, nós somos um país que, embora tenha uma ótima legislação sobre isso, a gente tem muita gente trabalhando em prol da criança e do adolescente, a gente ainda está longe de que isso se torne de fato uma realidade. De fato, somos um país ainda extremamente violento contra as nossas crianças e adolescentes. Cito, por exemplo, dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, que inclusive o Disque 100, né? O Disque 100 e o Ligue 180, que inclusive estão lá no nosso ministério, né? No Ministério de Direitos Humanos. O grupo que mais sofre violências e violações de direitos no Disque 100, infelizmente, é a criança e adolescente. Mais ou menos 1/3 de todas as denúncias de violência são de violências contra a criança e adolescente, mais do que os outros grupos vulneráveis, né? Pessoa com deficiência, o idoso, a comunidade LGBT, injúria racial, enfim, pega tudo, ninguém sofre mais do que a criança e o adolescente. Cerca de 1/3 de todas as denúncias, inclusive passou a violência contra a mulher, né? Do Ligue 180. Só que a mulher, ela, logicamente que nós precisamos combater com muita força a violência contra a mulher, mas ela pega um telefone, ela liga, ela vai na delegacia da mulher. E a criança, né? A criança precisa que um adulto veja o que está acontecendo com ela, identifique um sinal de violência, porque ela não vai muitas vezes nem verbalizar aquilo, e faça uma denúncia dessa violência, né? De cada 100 denúncias de violência contra a criança, 94 é um adulto que faz por ela. Então a criança está totalmente à mercê, de fato, dessa proteção.
E a nossa criança brasileira, ela sofre ainda muitas violências, muitas privações. O nosso país no nosso país morrem mais ou menos 7 mil crianças e adolescentes por ano vítimas de agressão. Eu não estou nem falando, Gabriela, não estou nem falando de acidente de trânsito e de acidente doméstico, estou falando de agressões. Meu Deus. Né? Então, é um público que sofre violações de direitos quando não tem acesso, por exemplo, a uma creche, né? Ou a escola, ou a um serviço de saúde de qualidade, mas o que mais do que isso sofre, né? Opressão, violência, crueldade, discriminação, e nós não podemos permitir isso. Então todo o trabalho da Secretaria Nacional, ele é para que crianças e adolescentes brasileiros floresçam, né? Para que eles tenham acesso aos seus direitos, para que eles sejam protegidos, para que eles sejam cuidados, e para que eles possam, para que o Brasil possa ser, né, o melhor país do mundo para ser criança. Então a gente tem uma série de programas, é uma equipe grande, é uma equipe muito comprometida, a gente tem mais ou menos 30 projetos estratégicos, não daria tempo de falar de todos, mas a gente faz toda essa interface com municípios, com os estados, com outros ministérios. A gente tem, para vocês terem uma ideia, né, na nossa secretaria, está toda a interface com aquilo que a gente chama de Sistema de Garantia de Direitos, o SGD, né? Que inclui aí os conselhos tutelares do Brasil. Aqui mesmo no DF a gente tem um bom número de conselhos tutelares, se não me engano 40 conselhos tutelares, com os professores, a rede de ensino, os profissionais de saúde, todos aqueles que juntos têm o dever de proteger as crianças e adolescentes. E na nossa secretaria também está toda a parte dos adolescentes em conflito com a lei, que é uma outra questão, né? São os adolescentes que têm problema com a lei, são mais ou menos 20 mil adolescentes hoje que estão no meio fechado, né? Porque tiveram conflito com a lei, que também é responsabilidade nossa fazer a ressocialização desses adolescentes, o que é um grande desafio, ou seja, houve uma falha, né, no seu processo formativo, seja do poder público, da família, enfim, e que eles acabaram indo por um caminho, esse caminho da contravenção, e que eles precisam ser ressocializados, porque até 18 anos no Brasil, o adolescente, a pessoa, ele não vai para o sistema prisional, ele vai para o sistema socioeducativo. Então são grandes desafios que a gente tem, e a gente conta aí com as famílias, com a comunidade, com a sociedade, para a gente começar a construir um futuro melhor para as nossas crianças. Incrível! Estou aqui só prestando atenção e realmente é muito conteúdo, é muita informação pra gente. Enfim, tá muito boa a entrevista. Eu vou chamar o intervalo só porque estamos no momento do intervalo, mas a gente já volta pra gente continuar essa entrevista e saber mais sobre esses projetos, sobre tanta coisa importante pra gente.